Colegas, hoje a gente fala de tutela provisória. Percebam que hoje a gente tem uma aula para tratar disso, então a visão geral do fenômeno, situando o fenômeno né, no contexto do que é o objeto deste semestre, até no quinto ano de disciplina optativa, que aí sim aprofunda o exame dessas questões de maneira bem completa. E eu, portanto, aqui tentarei fazer a exposição mais ampla possível dentro do tempo que nós temos disponível. Então, para a gente falar de tutela provisória, nós temos que reconhecer uma primeira circunstância que é o fato de o processo ser a eterna luta contra o tempo. Nós temos, em se tratando do processo, uma eterna disputa entre tentar se alcançar a melhor solução possível, com o mais amplo contraditório possível, mas, por outro lado, que essa solução seja dada num tempo curto, o mais curto possível. E achar esse ponto ótimo é consideravelmente difícil. Tem uma frase do Carnelucci em que ele diz: se o processo é rápido, ele não é seguro; se ele é seguro, ele não é rápido. É preciso achar um ponto de equilíbrio entre essas exigências. Um processo ser rápido e de um processo ser seguro, dê às partes efetivas possibilidades de exercer o contraditório, de tentar convencer o juiz. Nessa interação de tempo e processo, nós temos duas dimensões diferentes. A primeira e essa construção é de um outro processualista italiano que morreu faz pouco tempo, chamado Italo Andolina. Tem um texto dele publicado na revista de processo que eu considero belíssimo, em que ele diz que tem a questão do tempo no processo e a questão do processo no tempo. São duas dimensões diferentes dessa interação tempo e processo. O processo no tempo, a ideia é de quanto tempo o processo vai levar para terminar. E o sistema processual ele precisa ser construído de uma forma que seja possível terminar esse processo num tempo mais breve possível, sem comprometimento das garantias das partes de efetivamente exercerem o contraditório. Ou seja, nós estamos pensando aí no campo das técnicas processuais que gerem economia processual, então etapas processuais desnecessárias, formalismos inúteis são abandonados, com o fim de manter intacto o contraditório, mas, ao mesmo tempo, fazer com que esse contraditório se desenvolva no tempo mais breve possível. Essa é a dimensão do processo no tempo. E a segunda dimensão do tempo no processo diz respeito a quem é prejudicado pela demora no processo. Que o processo vai demorar? É evidente que vai. Ele pode ser o processo mais ágil possível, mas algum tempo, que o Carnelucci, o Andolina também usa a expressão, tempo orgânico de desenvolvimento do processo vai ter que ser despendido. Ou seja, de uma certa maneira, nós temos que reconhecer que alguma demora haverá, e aí a dimensão do tempo no processo nós vamos tentar alocar o ônus decorrente desse tempo. Em princípio, quem está mais premido pelo tempo é o autor. Então, o autor ele tem uma obrigação que não foi satisfeita, ele tem um bem da vida que não foi entregue a ele. Enquanto ele briga na justiça, ele não está no gozo desse bem da vida. Quem está com o bem da vida em seu poder é o réu. E, portanto, o ônus do tempo é todo do autor e não é do réu. O Andolina até usa essa expressão: enquanto tempo o processo demora, por mais que no final seja conferida a tutela a quem tem razão, a simples demora do processo já causaria um dano marginal. Essa é uma expressão que era usada nessa obra de Italo Andolina. O que, portanto, me leva a justamente reconhecer que o sistema precisa, em alguns casos, criar mecanismos para inverter o ônus da demora do processo. Então, eu sou o autor e eu estou litigando por esse celular. Quem está com o celular na mão é o réu. Ele que está lá usando o celular, usufruindo dos benefícios de ter um celular. Eu, como autor, quero o celular. Em princípio, o ônus da demora do processo é inteiramente meu. Porém,
por meio de uma tutela provisória, eu posso tirar esse celular da mão do réu, entregar a mim, autor, e, portanto, eu inverto o ônus da demora do processo. É justamente para isso que serve a tutela provisória. Ou seja, aquela ideia de processo no tempo. Quanto tempo o processo vai durar? As técnicas que eu utilizo para construir um processo que dure o mínimo de tempo possível dentro do tempo, né, dentro do seu trâmite, são técnicas de economia processual, de abolição de formalismos inúteis. Quando eu falo da dimensão do tempo no processo, a quem suporta o ônus da demora do processo, aí eu estou falando da técnica de tutela provisória. Via de regra, a tutela provisória ela é concedida com base em urgência, ou seja, o autor precisa demonstrar que ele está sujeito a um perigo e que, portanto, ele precisa daquela tutela de imediato. Mas, excepcionalmente, nós temos tutelas provisórias que, portanto, invertem o ônus da demora do processo, independentemente de urgência. É justamente sobre essas técnicas que nós vamos falar hoje. Alguém, por enquanto, tem alguma questão, não? Então vamos lá. Para eu situar onde nós estamos, eu me vejo forçado a fazer um exame histórico do tema. Eu considero absolutamente fundamental retroagir um pouco no tempo e analisar como essa questão, que é uma questão que sempre existiu, repito, a luta do processo é a luta contra o tempo. Essa questão que sempre existiu, ela foi ao longo do tempo trabalhada de maneiras diferentes. Eu posso dizer que ao longo do tempo, a tutela provisória, que começou pequenininha, ela foi ao longo do tempo aumentando. Hoje nós temos a tutela provisória como um instrumento de uma largueza de cabimento muito grande em comparação com o passado. Se a gente for olhar ali, por exemplo, antes do CPC de 1973, então, portanto, estou me referindo ali até o momento em que esteve vigente entre nós o CPC de 1939, foi o primeiro CPC nacional que nós tivemos. Nós tínhamos ali casos específicos de tutela provisória, ou seja, situações particulares de direito material em que o legislador processual estabeleceu algum mecanismo para fazer essa inversão do ônus da demora no processo. Quais são esses casos? Primeiro, era bem claro que se admitia essa tutela em caráter provisório em mecanismos de tutela do cidadão em face do Estado, particularmente o habeas corpus e o mandado de segurança. O habeas corpus, com uma longa tradição de permitir uma tutela provisória imediata, rápida do direito, contra abusos do poder público que atentassem contra a liberdade de locomoção e, portanto, um instrumento destinado à proteção de um dos direitos mais fundamentais, de acordo com a nossa ordem constitucional, que é o direito de ir e vir. E portanto, se justificava que nessa situação houvesse a possibilidade de uma tutela pronta do direito, uma tutela da liberdade de locomoção. O mandado de segurança também voltado contra abusos do poder público que dissessem respeito a outras liberdades e direitos que não a liberdade de locomoção, também, desde sempre, teve essa característica de permitir uma tutela provisória. A explicação para esse fenômeno, né, de que o mandado de segurança sempre foi atribuído a ele esse poder, é a ideia de que os atos administrativos são autoexecutáveis. Então, quando a prefeitura, no exercício do poder de polícia, vê um estabelecimento irregular, ela vai lá e fecha o estabelecimento, bota um blocão de concreto na porta e lacra, e aí o cidadão tem que se virar para combater aquela decisão. A autoexecutoriedade do ato administrativo sempre foi um argumento muito forte para dizer assim, olha, então a gente dá um poder muito grande para a administração pública, tem que dar um antídoto, e esse antídoto é justamente esse poder de obter uma tutela provisória, uma tutela imediata, algo que blinde a existência desse poder imediato da administração pública. Nesses casos, nós estávamos falando, portanto, sobretudo, de tutelas de urgência, porque o requerente precisava demonstrar
que se a tutela não fosse concedida de imediato, ele sofreria um prejuízo grave, de difícil reparação. Mas nós tínhamos, em algumas situações também, tutelas provisórias em situações específicas do direito material sem urgência. A principal delas, que se mantém até hoje no nosso ordenamento, é justamente a ação possessória. O Código Civil de 16 fazia essa distinção de forma clara, o Código Civil de 2002 não o faz, mas o CPC faz, então nós temos base legal ainda para dizer isso, separando a posse de força nova e a posse de força velha. Quando eu vou a juízo combater um esbulho ou turbação à minha posse, e esse esbulho ou turbação aconteceu há mais de ano e dia, é uma posse que eu quero proteger de força velha, porque ela já foi esbulhada ou turbada há menos de ano e dia. Ao passo que, se eu venho a juízo pedir a proteção da posse que foi esbulhada ou turbada há menos de ano e dia, a posse se considera uma posse de força nova. E nesse segundo caso, se admite que o juiz tutele essa posse de força nova em caráter provisório, sem esgotamento do contraditório, portanto, uma tutela provisória desprovida de urgência. Eu não preciso provar que eu fui esbulhado e que isso está me gerando vários prejuízos. Basta eu provar que eu fui esbulhado ou turbado há menos de ano e dia. Duas observações interessantes. Primeiro, esse ano e dia é coisa do direito lusitano medieval, uma coisa meio anacrônica para nós hoje. Por que não ano? Passou um ano, não, ano e dia. É uma bobagem, por alguma razão estranha do direito medieval, isso ficou entre nós. Segundo dado relevante para a compreensão desse fenômeno é a gente reconhecer que aí havia um esforço do legislador de proteger o principal meio de produção. Numa sociedade exclusivamente agrária, rural, o principal bem de produção é a terra. E, portanto, vamos tentar encontrar um instrumento de tutela muito rápido, muito imediato para a tutela, bastando provar que o esbulho ou turbação aconteceu há menos de ano e dia. De certa maneira, mandando um recado para a sociedade: olha, não esbulhe ou turbe a posse de alguém, porque se esse alguém for para a justiça, você vai ser tirado de lá de imediato. Então, a ideia, portanto, de uma tutela imediata da posse, porque isso atendia uma finalidade essencialmente econômica, de proteção da forma mais relevante de produção de riqueza, que era a terra. O que, portanto, mostra como o legislador adapta o instrumento processual, muitas vezes, para atendimento de necessidades econômicas. Fora esse caso, tinha lá no Código de 39, passou a ter também no Código de 73, mas no Código de 2015 desapareceu, a ação de nunciação de obra nova, cujas raízes remontam ao direito romano clássico. Então, que o vizinho de um prédio está sendo afetado por uma obra feita num imóvel ali confrontante e, por conta de segurança, saúde, bem-estar dos seus ocupantes, quer que essa obra seja interrompida porque ela é irregular. Também se admitia uma interrupção provisória da posse, o embargo liminar da obra, para o fim de proteção dos direitos de vizinhança de forma imediata. Não precisava provar propriamente uma urgência manifesta, a impossibilidade de obter essa tutela ao final, não, era simplesmente demonstrando que havia um risco à saúde e segurança do autor por conta da obra realizada pelo réu. E era isso. O sistema ainda tinha, no Código de 39, lá um rol de medidas preventivas, que eram situações de direito material específicas em que o juiz podia dar tutelas provisórias, no mais das vezes com urgência, excepcionalmente sem urgência, mas sempre em situações específicas de direito material. Não havia, no CPC de 1939, um instrumento geral de tutela de situações urgentes, não havia um instrumento geral de instituir, independentemente de qual direito material em disputa, como fazer essa inversão do ônus do tempo do processo. É justamente num contexto legislativo como esse que surge a tese lindíssima, sofisticadíssima, criada por Rui Barbosa, da posse de direitos pessoais. Ele escreveu
um trabalho sobre isso, Posse de Direitos Pessoais, é exatamente esse o nome, em que ele vê quando uma parte tem o direito a receber algum benefício, um dinheiro, uma coisa, e não é entregue a ele, e ele deveria ter acesso àquilo, quem não entrega o dinheiro ou a coisa a quem devia, está esbulhando a posse de quem deveria estar com a coisa em seu poder. Portanto, ele alarga o conceito de posse para abranger essa situação e cria uma doutrina sofisticadíssima que os civilistas acham lindo, mas era para resolver um problema de processo. O que o Rui Barbosa inventou, falou assim, olha, eu preciso pedir uma tutela urgente aqui, uma tutela pronta, uma tutela imediata, que inverta o ônus da demora do processo. Eu não tenho instrumento processual para fazer isso. O que eu tenho aí que dá para eu adaptar? Bom, tem ação possessória, esbulho ou turbação a menos de ano e dia. Esse instrumento foi pensado na hipótese de você ter um terreno, você tem uma fazenda, você tem uma casa, alguém vai lá e invade a casa. E aí você tem a tutela provisória pedida depois de antes de um ano e dia completos do esbulho, aí você consegue essa tutela. Ele inventou essa lógica da posse de direitos pessoais justamente para fazer com que o direito fosse tutelado de forma imediata. Era para atender um problema de processo. Isso era um clamor dos autores que escreveram até o CPC de 1939. Olha, o processo ele vai eventualmente ser inútil, porque se eu não tutelar de imediato, esse tempo de demora natural do processo vai comprometer o direito do autor ao ponto de que no final vai ser uma vitória de pirro. Eu não vou conseguir extrair nenhum benefício dessa vitória porque o mal já estará feito. E o CPC de 1973 teve por objetivo equacionar essa situação. O CPC de 73 se inspirou muito claramente na doutrina italiana da primeira metade do século XX, sobretudo o trabalho clássico de Piero Calamandrei, que chama Introdução ao Estudo Sistemático dos Provimentos Cautelares. E os italianos defendiam a ideia de que você teria, olhando as funções que o juiz desempenha no processo, você teria uma função de conhecimento, de cognição, em que o juiz ouve as partes, colhe provas, desenvolve o contraditório e, no final, decide quem está certo, quem está errado. Essa seria a função cognitiva, ou processo de conhecimento. Você teria, de outro lado, a função executiva, partindo-se do pressuposto de que uma obrigação já foi reconhecida como devida, a atividade executiva tem por objetivo vencer, do ponto de vista fático, a resistência do devedor em efetivamente satisfazer a obrigação. Ou seja, se depois do exercício da atividade cognitiva o vencido não cumpre espontaneamente, entra em cena a atividade executiva, que vai tornar concreto aquilo que se decidiu, que vai realizar no plano físico, fático, justamente o cumprimento da obrigação que foi omitido. E ao lado desses tipos de atividades, os italianos conceberam a ideia de uma atividade cautelar, que é sempre acessória, instrumental em relação à função cognitiva e à função executiva, e tem por objetivo justamente garantir a efetividade da função cognitiva e da função executiva. Piero Calamandrei falava isso, né? E, inclusive, a partir da lição dele que se constrói a ideia de que se essas três atividades são diferentes, é preciso que o processo em que se desenvolve cada uma dessas atividades também seja diferente dos demais. E isso foi incorporado no CPC de 1973. Quem pegar o CPC de 1973 é uma estrutura completamente diferente do CPC atual. Ele tinha 3 primeiros livros. Livro 1, Processo de Conhecimento. Livro 2, Processo de Execução. Livro 3, Processo Cautelar. A ideia, portanto, de que a cada tipo de atividade corresponderia um determinado tipo de processo. Sendo que o processo de conhecimento e o processo de execução seriam processos ditos principais e o processo cautelar seria sempre acessório, seria sempre instrumental, ele sempre entraria em cena para garantir a efetividade do processo de conhecimento e do processo de execução.
como 3 processos diferentes. Cada um desses processos era iniciado por uma petição inicial, da qual o réu era citado, que ao final o juiz deveria proferir uma sentença e, portanto, eventualmente, para a tutela do mesmo direito material, eu poderia ter 3 processos distintos. Pensem lá na seguinte situação: eu estou querendo esse celular. O sujeito que está com o celular, ele está colocando o celular à venda. Eu falo assim, juiz, eu quero o meu celular, ele está sendo colocado à venda. Se esse celular for vendido no Mercado Livre, alguém vai pegar esse celular e vai sumir com ele, eu nunca mais vou conseguir achar. Então eu preciso de uma tutela para segurar esse celular, vamos impedir que ele seja vendido. Para isso, se instaura o processo cautelar. Petição inicial, citação, até se faz prova notadamente sobre a situação de urgência, e ao final o juiz dá uma sentença. Agora, isso só serve para segurar o bem, para evitar que o bem seja vendido. Mas agora eu preciso demonstrar que o bem tem que ser atribuído a mim. Para isso existe o processo de conhecimento. Petição inicial, citação, prova, sentença, tudo para dizer, ó, o celular tem que ser do Heitor mesmo. O juiz no final decide, não, o celular é do Heitor. Perceba, no processo cautelar só se decidiu que o celular não pode ser vendido. No processo de conhecimento se decidiu que o celular é do Heitor. E aí, se o celular não fosse entregue voluntariamente pelo réu vencido, aí eu teria que mover um terceiro processo, processo de execução, para efetivamente ir lá, arrancar o celular da mão do réu e entregar na mão do autor. Então, é uma estrutura que foi criada com inspiração na doutrina italiana para equacionar essa situação. E percebam, o processo cautelar sempre tendo essa função acessória, instrumental, precisaria, portanto, né, ele não se bastaria, ele sempre precisaria vir ulteriormente completado por um processo principal. Então, a ideia aqui, fundamentalmente, é de um processo instrumental, acessório, precário, porque a tutela ali desenvolvida é sempre essa tutela pronta do direito para, né, numa situação em que não se esgotou o contraditório a respeito daquele direito, né, portanto, uma tutela temporária, que ela fica sempre na dependência de ulteriormente haver no processo principal a efetiva definição do direito. Uma cognição, portanto, sumária, superficial, que não analisa a fundo o litígio, analisa apenas, usando a expressão latina, o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Mas sempre com essa ideia de proteção em face da urgência. O processo cautelar é, portanto, um instrumento, né, tal qual pautado no CPC de 73, um instrumento a serviço da urgência. Nós ainda preservamos lá no CPC de 73 algumas situações típicas de direito material, como a possessória de força nova, que continuou prevista no CPC de 73. Aí sim era uma tutela provisória, sem urgência, mas a cautelar, o processo cautelar era um instrumento a serviço da urgência. Então, foi a primeira vez que entre nós foi estruturado isso com claramente uma feição processual muito clara, com inspiração no sistema italiano e, portanto, identificando essas 3 funções, cognitiva, executiva e cautelar, da qual decorrem regimes diferentes do ponto de vista processual, processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Mas a grande novidade do CPC de 73 estava lá no seu artigo 798, o chamado poder geral de cautela. Isso causou furor na doutrina na década de 1970. Nossa, enchemos o juiz de poder, porque antes, no CPC de 39, o juiz podia dar tutelas urgentes em situações previamente determinadas pelo legislador, situações de direito material em que o legislador dizia, ó, aqui pode. CPC de 73, poder geral de cautela. Era possível o juiz dar a medida urgente em qualquer situação de direito material. É um despejo de uma tonelada de poderes em cima do juiz que antes simplesmente não existia. O engraçado é que quando
a doutrina se depara com isso, aí tem um grande papel o professor Ovídio Batista da Silva, a meu ver, um dos grandes processualistas da história do Brasil. Se eu fosse fazer um ranking, eu colocaria Barbosa Moreira em primeiro lugar, colocaria Cândido Dinamarco em segundo lugar, colocaria Ovídio Batista em terceiro lugar. Uma produção profícua, profunda. Era um cara da Universidade do Vale dos Sinos, da Unicinos, ali perto de Porto Alegre, um cara que estava, naquele momento que ele começou a produzir, longe, vamos dizer, de São Paulo, Rio, que eram os centros mais importantes. Ele produziu uma obra que até hoje tem a sua importância. O Ovídio Batista escreve um livro em 1974 chamado Ação Cautelar Inominada. Esse era um detalhe interessante. O livro 3, ele tinha duas partes. Ele tinha, num primeiro momento, as regras gerais sobre o processo cautelar. E lá no meio falava, ó, poder geral de cautela. Qualquer situação de direito material que o juiz vislumbrar, ele pode dar uma medida urgente desde que preenchidos os requisitos. Aí falava lá do fumus boniuris, pericum in mora e coisa e tal. E aí tinha a segunda parte do livro 3, que eram as chamadas cautelares em espécie ou cautelares nominadas, em que o legislador dizia, olha, além desse poder geral de cautela, eu mesmo já estou identificando algumas situações de direito material em que é particularmente importante que o juiz realmente dê a tutela cautelar. E aí se estabeleciam ali alguns casos. Vou dar dois exemplos. O arresto, que era a hipótese em que o credor tinha uma dívida a ser cobrada e o devedor está dilapidando o seu patrimônio. Então eu quero impedir que ele dilapide o patrimônio, eu quero bloquear esses bens para garantir que futuramente, quando eu efetivamente executar, eu possa ter bens para satisfação dessa obrigação. Nós estaríamos, portanto, diante de uma cautelar nominada ou em espécie, que convivia com o poder geral de cautela. O juiz pode fazer tudo e, em especial, ele pode fazer isso aqui, que o livro 3 diz. Tinha um segundo exemplo, que eu não vou falar de todos aqui, mas falo de um segundo. Alimentos provisórios. Eu tenho direito a uma verba alimentar, vai haver o contraditório sobre quais são as necessidades do alimentando, quais são as possibilidades do alimentante. Só que, considerando a necessidade de tutelar de forma urgente esse direito aos alimentos, o juiz fixava alimentos a título provisório, cujo objetivo era justamente estabelecer essa inversão do ônus da demora do processo, considerando que se eu não receber alimentos, eu não consigo sobreviver e aguardar até o final do processo. O Ovídio Batista, quando ele se debruça sobre esse tema, ele diz, olha, a cautelar serve apenas para conservar a possibilidade futura de conseguir a tutela, mas não serve para antecipar a satisfação da obrigação. Então ele dizia, o arresto é uma providência aí sim tipicamente cautelar, porque o arresto simplesmente segura os bens, a cautela conserva a situação para que futuramente, aí sim possa haver a satisfação do direito. O arresto não pega bens do devedor e entrega na mão do credor. Isso sim satisfaria o credor. O arresto segura bens para que futuramente esses bens possam aí serem penhorados, vendidos, e aí o dinheiro satisfaça o credor. E o Ovídio Batista disse, cautelar é sinônimo de tutela meramente conservativa. A expressão cautelar está justamente indicando que o seu objetivo é acautelar uma situação. Ao assim defender, e essa lição se tornou clássica no direito brasileiro e influenciou uma geração de processualistas, o Ovídio deu uma interpretação restritiva para o processo cautelar, para a tutela cautelar. Se nós olharmos para a legislação e para a doutrina italianas, nas quais nós nos inspiramos, nós vemos com absoluta clareza que para os italianos o processo cautelar pode ser meramente conservativo, ou seja, segurar uma situação sem satisfazer o requerente, ou pode ser antecipatório, satisfativo, efetivamente
embora em caráter provisório e precário, já começar a satisfazer a pretensão do requerente. Para os italianos, cautelar é gênero que comporta duas espécies, a cautelar conservativa e a cautelar antecipatória. A cautelar que só segura o bem para só no futuro entregar para o credor, e a cautelar que efetivamente entrega o bem para o credor. Ovidio Batista disse: cautelar é sinônimo de conservar, e aí com isso nós pegamos uma novidade legislativa do CPC de 73, que se fosse bem interpretada serviria para conservar e para antecipar, e nós restringimos isso apenas para conservar. Então como é que eu consigo uma tutela urgente para satisfação, ainda que provisória, do direito do autor, à luz do CPC de 73, ou você tentava forçar a barra e usar a cautelar, e os juízes, via de regra, cortavam isso. Não pode. Cautelar é só para conservar, não é para satisfazer. Se você está pedindo uma providência tipicamente satisfativa, não deixo, indefiro. Ou ter aquelas situações de direito material específicas, MS, HC, tudo isso continua em vigor para tentar essa tutela satisfativa de urgência. Isso é colocado no CPC de 73, interpretado por Ovidio logo depois, numa obra de 1974, e a gente fica, durante 20 anos, batendo na tecla de que cautelar é só conservar, que cautelar não pode satisfazer, e que, portanto, para você obter uma tutela urgente para satisfação, você não pode usar a tutela cautelar. Começam, na década de 90, as reformas do CPC, começam em 91, 92 as discussões, e em 94 vem uma lei, a Lei 8.952 de 94, que justamente tem por objetivo estabelecer de maneira clara que é possível sim ao juiz dar uma tutela satisfativa de urgência em qualquer situação, não em situações tipicamente de direito material definidas pelo legislador. A ideia, portanto, seria um poder geral, se havia no poder geral de cautela uma interpretação restritiva, seria um poder geral de conservação. Criou-se, pela reforma de 94, aquilo que, a meu ver, já estava criado em 73, mas a doutrina e a jurisprudência interpretaram de forma restritiva, mas criaram um poder geral de antecipação, um poder geral de satisfação provisória dos direitos. O legislador poderia, ao ter feito isso em 94, ter mudado um artiguinho do código, bem bobinho. Pega o 798, lá que falava assim: o juiz pode conceder as medidas provisórias que julgar adequada, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, etc. Podia dizer assim: as medidas provisórias conservativas ou antecipatórias que julgar adequadas. Você colocaria duas palavrinhas ali, resolveu o problema, porque aí você recuperaria esses 20 anos de atraso, né, dessa interpretação restritiva da doutrina e da jurisprudência, e criaria não só um poder geral de conservação, mas um poder geral de antecipação. Mas o legislador não estava só preocupado em efetivamente criar esse poder geral de antecipação. Ele, para além disso, queria simplificar a forma de obter esse poder geral de simplificação. Como era o processo cautelar, livro 3 do CPC? Processo cautelar, livro 3 do CPC. Basicamente era petição inicial, recolhe custas, citação, autua, tem autos próprios só para o processo cautelar, o réu é citado, o réu apresenta contestação, eventualmente vai se produzir prova e o juiz profere uma sentença no processo cautelar, a qual é desafiada por apelação. Uma estrutura extremamente complexa, que no final duplicava os atos processuais, porque em paralelo tinha o processo de conhecimento, que era o principal, que tinha petição inicial, custas, autuação própria, citação do réu, contestação. E aí você olhava os dois processos, às vezes a gente estava discutindo exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu estava discutindo se aquela coisa tinha que ser protegida de forma urgente. E aqui eu estava discutindo se aquela coisa tinha que ser
em definitivo, julgada a favor do autor ou a favor do réu. Mas se discutia exatamente a mesma coisa. Aqui era cognição sumária, aqui exauriente. Aqui era só para a medida urgente, aqui era para a definição completa e final do litígio. E o legislador, em 94, olha para isso e fala assim: olha que coisa, para quê? Que formalismo inútil, que formalismo desnecessário. Ao invés de eu replicar a técnica do processo cautelar, essa de petição inicial, custas, autuação, citação, contestação, sentença, apelação, ao invés de eu replicar isso para a tutela antecipada, eu vou simplificar e vou dizer assim: olha, a tutela antecipada, eu junto no processo de conhecimento e você pede tudo de uma vez. Você pede a tutela urgente, antecipada, e pede também a tutela final, tudo junto. Você pode fazer uma única petição inicial, juntando as duas coisas. Se você não fez na petição inicial, lá no meio do processo, você atravessa uma petiçãozinha e faz. E está tudo sendo decidido pelo juiz no mesmo processo, tudo mesmos autos. Você não recolhe custas diferentes só porque pediu uma tutela urgente. Você simplesmente junta tudo e ao fazê-lo, você simplifica as formas processuais. O grande erro da reforma de 94 foi ter feito isso só para tutela antecipada. O processo cautelar foi mantido. Processo cautelar, com petição inicial, autuação, custas, citação, contestação, sentença, apelação, ficou mantido. E aí a gente criou uma dualidade procedimental. Se eu quero pedir uma tutela só para conservar, é processo cautelar, livro 3, toda aquela parafernália formalista. Se eu quero pedir uma tutela antecipada, artigo 273 do Código Velho, tinha um artigo falando da tutela antecipada, e eu faço isso sem nenhuma formalidade. Eu faço no bojo do processo de conhecimento, e alguns diziam no bojo até do próprio processo de execução, daria para pedir, embora seja um pouco mais difícil visualizar o fenômeno lá. E aí nós criamos um grave problema. Nós criamos um grave problema porque nós fomos forçados naquele momento para saber qual o procedimento cabível, se cautelar ou antecipada, definir o que era simplesmente conservar do que era efetivamente satisfazer em caráter provisório. A ideia aqui basicamente é a seguinte: o conservar seria garantir a possibilidade futura de satisfazer, é garantir o resultado útil do processo. O antecipar seria efetivamente permitir que o direito passasse a ser fruído desde logo. Portanto, nós estaríamos falando não de garantir o resultado futuro do processo, mas desde logo já tutelar o direito material. Por isso que os autores diziam a cautelar serviria como se fosse um andaime, um escoramento de um prédio que está caindo. Eu seguro esse prédio para evitar que ele caia. A tutela antecipada já é a reforma do prédio, para o prédio ficar bom de uma vez. No primeiro caso, eu apenas escoro e evito que no futuro eu não consiga tutelar. Na hipótese da antecipação, não, eu já tutelo, ainda que em caráter provisório. Ovidio Batista usava uma outra expressão, ele usava assim: olha, saberemos se a tutela é antecipada ou não se nós enxergarmos aquilo que o autor pede no final, se aquilo que ele está pedindo em caráter urgente satisfaz igual. Ele falava tal como o negativo e a foto, né? Eu não sei a faixa etária de vocês, porque nós nos vimos apenas uma vez. Deve ter gente aqui que está me ouvindo que nunca viu um negativo de foto na vida, né? Quando você mandava revelar filme físico. O Fred Didier recentemente usou uma expressão para tentar explicar isso. Ele falou assim: olha, eu quero litigar por uma peça de carne. Se a peça de carne vai para o freezer, é cautelar. Se ela vai para a frigideira, é antecipada. Porque no freezer eu guardo para depois. Pode ser, no final, entregue para um ou para outro. Se ela vai para a frigideira, ela já vai ser, desde logo, comida. A doutrina, portanto, criava essas pautas. Então dá para diferenciar o negativo e a foto, o andaime que escora o prédio, a reforma do prédio, a carne que vai para o freezer, a carne que vai para a panela.
A realidade é muito mais complexa do que isso, colegas. A realidade, infelizmente, nos colocava desafios para identificar o que é cautelar, o que é antecipada, que a gente bateu cabeça durante muitos anos com relação a essa questão. Basicamente, dou dois exemplos. O exemplo da minha prova da OAB, segunda fase, prova de civil, OAB 2000. Era a última prova de 2000. Naquele tempo não dava para prestar muito antes, você tinha que prestar, realmente, você estava se formando em dezembro, você prestava o concurso de novembro. Era uma empresa que tinha sacado uma duplicata contra outra, mandou a duplicata, não foi aceita, supostamente teve a entrega de mercadorias, então tem lá o canhoto, a nota fiscal com a prova do recebimento, foi mandada a protesto, e aí a pergunta que a prova fazia, olha, como advogado do sacado, né, do suposto devedor, faça alguma coisa contra esse protesto. Eu fiz, porque já era da tradição, qualquer advogado estava acostumado a fazer, eu fiz um processo cautelar de sustação de protesto, dizendo, olha, é só conservativo. Eu quero simplesmente impedir que o protesto seja lavrado, eu conservo a minha situação, para que lá na frente, no processo principal, eu vou entrar com um pedido declaratório, para declarar que eu não devo. Então, eu só conservo uma situação para ter utilidade o meu pedido declaratório lá no final. Houve colegas que prestaram essa prova e que, ao invés de pedir processo cautelar de sustação de protesto, ajuizaram uma ação declaratória de inexistência de obrigação com pedido de tutela antecipada. A lógica por trás dos colegas aí foi, nesse caso, a providência não é conservativa, ela é antecipatória. Porque eu não quero que meu nome seja protestado. Isso é um bem da vida, ter o nome limpo, não ter o nome sujo no Serasa, no cadastro de maus pagadores, né? Para que o mercado tenha a informação de que eu sou caloteiro. Isso é um bem da vida tutelável. Portanto, eu quero que declare que eu não devo, quero que declare que eu não posso ser protestado, então estou pedindo antecipação disso. O que fez a OAB? Quem fez sustação de protesto, como eu, foi aprovado. Quem fez ação declaratória com pedido de tutela antecipada foi reprovado, dizendo houve inadequação da via, porque, segundo a OAB, segundo os corretores da OAB, isso era providência cautelar e não antecipatória. Perceba que eu usei argumentos bons para os dois lados, falando que era cautelar, falando que era antecipatória. Dá para construir dos dois jeitos. Segundo exemplo, que caiu num exame de ordem posterior ou anterior, já não me lembro mais, que era assim, não existia a Lei Maria da Penha na época, aí falava do marido que agrediu a esposa, e aí a esposa tinha que tomar alguma providência, e aí você tinha que proteger aquela esposa. Não tinha a Lei Maria da Penha, o que nos restava ali para essa medida era a chamada separação de corpos, prevista na lei do divórcio, Lei 6.515 de 77, que você afasta um dos cônjuges do lar conjugal. Quem fez ação cautelar, né, processo cautelar de separação de corpos foi aprovado. Quem fez um processo de conhecimento, né, pedindo divórcio, pedindo a separação, com pedido de tutela antecipada para separação de corpos foi reprovado. Por quê? Porque é cautelar, é só para garantir a situação, evitar que a cônjuge seja, como diria nosso ex-ministro, a cônjuge seja agredida pelo marido. Então é só conservativo, ninguém está satisfazendo nada, porque eles podem se reconciliar lá na frente, né, o casamento não foi desfeito, e eles podem se reconciliar e voltar a coabitar. E alguns diziam, não, quando eu desfaço o casamento, eu quebro os deveres conjugais, dentre os quais o dever de coabitação, e, portanto, o dever de coabitação, quando eu faço a separação de corpos, eu já quebro isso, eu antecipei. Isso incomodava profundamente o nosso professor José Roberto dos Santos Bedac, na época, não sei se ainda juiz do primeiro tribunal de alçada, ou se já desembargador do TJ, hoje ele advoga. Isso incomodava profundamente o professor Bedac.
Ele até conta uma história de uma juíza do Rio Grande do Sul, que numa palestra em que ele falava sobre tutela antecipada, veio depois da palestra conversar com ele e falou assim: olha, professor Bedak, adorei sua palestra e tal. Sabe que lá na minha vara, eu sou juíza de vara de família, eu resolvi todas as causas de separação de corpos. Ah, é? É, todos os processos cautelares de separação de corpos. Ah, o que a senhora fez? Eu extingui todos. Extingui todos porque, afinal, não é cautelar, né? É antecipado. Então, a via inadequada. Eu extingui todos e eu deixei várias mulheres à mercê de agressões dos maridos por conta dessa tecnicalidade imbecil e idiota do que é conservativo, do que é antecipado. Na Itália, simplesmente não se discute isso. É uma única via processual para as duas coisas. Se é conservativo, se é antecipado, é um problema para eles que não existe. Talvez do ponto de vista doutrinário, científico, seja interessante você diferenciar as situações, mas a via processual é a mesma. Para nós, as vias processuais eram diferentes. E isso gerava esse problema. O Bedak até brincava. Se essa juíza tivesse prestado a OAB, cada estado fazia, naquela época, a sua própria prova. Aquela juíza não passaria no exame de ordem de São Paulo daquele ano. E, por outro lado, se o camarada que passou no exame de ordem daquele ano fosse advogar lá na vara dela no Rio Grande do Sul, teria a sua petição inicial feita, que a OAB aceitou, seria indeferida lá pela juíza. O Bedak escreve em 98 a sua tese de livre docência, dizendo, olha, antecipada, cautelar, tudo a mesma coisa, são todos instrumentos destinados à proteção da urgência. Ele resgata a doutrina italiana para dizer, olha, realmente, não faz sentido você diferenciar essas figuras, os italianos usam um único instrumento para essa tutela urgente, pouco importa se conservativa ou antecipada, chama tudo isso de cautelar e pronto, eles estão vivendo com isso naquele momento já há 60 anos praticamente, e a vida nunca foi prejudicada pelas pessoas não saberem exatamente o que é antecipar, o que é conservar. Em 2002 vem uma outra reforma que aí tenta equacionar isso, falando assim, olha, vamos criar uma regra de fungibilidade. Como a gente não sabe o que é realmente cautelar, tem situações que a gente não vai ter nenhuma dúvida. O resto é 100% cautelar, alimentos provisórios é 100% satisfativo. Mas a gente tem ali zonas de penumbra, situações limite em que a gente consegue argumentar tanto para um lado quanto pelo outro. Vamos fazer assim? Institui uma regra de fungibilidade. E até isso ficou, de certa maneira, a gente vai ver daqui a pouco, numa reminiscência no CPC de 1900 no CPC de 2015, também, de certa maneira, essa regra da fungibilidade se preservou. Deixa eu só abrir aqui, porque eu não lembro exatamente qual era a redação. Artigo 273, parágrafo 7º, introduzido por reforma em 2002, ele dizia o seguinte: se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental. Ou seja, se o autor veio a juízo pedindo algo na forma de tutela antecipada, mas, na verdade, é cautelar, o juiz dá e beleza, e não vai criar caso. E a doutrina dizia, olha, o legislador até foi tímido, porque essa fungibilidade é de mão dupla. Se há dúvida se é cautelar ou antecipada, a dúvida para os dois lados. Eu posso errar tanto para um quanto para outro. O que significa dizer, diante dessa situação, que nós interpretávamos esse dispositivo de forma de mão dupla. Ou seja, se eu peço com forma de antecipada, mas é cautelar, o juiz aprecia. Se eu peço com forma de cautelar, mas é antecipado, o juiz aprecia. O que importa é a tutela urgente do direito. Ponto para a instrumentalidade das formas e, portanto, essa utilidade da distinção passa a ser muito menor. Mas, ainda assim, havia essa dualidade procedimental. Havia esse pedido de tutela cautelar, com petição inicial, com custas, autuação, contestação, apelação, sentença, tudo mais, e havia esse pedido meramente incidental, que era tudo no bojo do chamado processo principal. Essa dualidade de procedimentos, de formas para pedir tutelas urgentes, ficou, depois da regra da fungibilidade, meio anacrônica. Não havia muito sentido para que ela subsistisse.
E um dos pontos fundamentais que pautou justamente o novo CPC foi: vamos acabar com essa dualidade procedimental, vamos colocar tudo sob um único regime jurídico. Inclusive, mudaram o nome. Não existe mais processo cautelar, existe como categoria tutela provisória. E a tutela provisória pode ser, por sua vez, de urgência ou de evidência. Tutela de urgência é para imunizar o perigo in mora, o perigo de demora. E a tutela de evidência são algumas situações, como já havia antes, em que eu dou uma tutela imediata, embora não exista uma situação de perigo para o direito, como já era na ação possessória e continua a ser, como era na ação de enunciação de obra nova, que foi abolida pelo CPC de 2015, como havia outros exemplos em que eu tinha uma tutela pronta, imediata, provisória, mas desprovida de urgência. E aí, dentro da tutela de urgência, o legislador diz, lá tem a cautelar e lá tem a antecipada. Portanto, Código de 2015, tutela provisória é o gênero, do qual há duas espécies, tutela de urgência e de evidência, e dentro da urgência, cautelar e antecipada. Esse é o quadro que emerge dos artigos 294 e seguintes do CPC, é lá que está a tutela provisória. Para além dessa mudança, vamos dizer, estrutural, de terminologia, há uma mudança também procedimental. O livro 3 do CPC não existe mais. Esse livro do processo cautelar acabou. No lugar disso, criou-se, de certa maneira, espelhando aquilo que era feito na tutela antecipada a partir de 94, que tudo é pedido no mesmo processo. Como se a gente tivesse abandonado a técnica do processo coletivo, com inicial, autuação, custas, citação, contestação, sentença, apelação, em favor do modelo menos formalista, em que os pedidos urgentes, sejam eles cautelares, sejam eles antecipatórios, vão ser feitos dentro do mesmo processo, tudo como uma coisa só, sem a dualidade de petições iniciais e de autos e de atos processuais subsequentes. A ideia, portanto, que é tudo feito num único processo. E pela filosofia original do projeto, embora houvesse alguma utilidade para diferenciar o que é uma tutela cautelar do que é uma tutela antecipada, seja do ponto de vista doutrinário haveria alguma utilidade, mas para o projeto original, tirando o nome, isso aqui é cautelar, isso aqui é antecipado, o regime jurídico era exatamente igual. E aí, qual é esse regime jurídico que eu quero explicar? Basicamente, a tutela provisória de urgência ou de evidência, sendo de urgência cautelar ou antecipada, ela pode ser pedida dentro do mesmo processo em que eu peço a tutela final. Tudo faz parte do mesmo processo. Eu recolho uma única vez as custas por esse processo. Eu tenho uma única autuação. E eu tenho uma única decisão que fecha esse processo e resolve tanto a tutela final, tutela de mérito, a tutela com cognição exauriente, a tutela do direito em caráter definitivo, quanto a situação urgente que subjaz a essa situação litigiosa de direito material. Eu posso pedir essa tutela basicamente de três formas diferentes. A primeira delas, na própria petição inicial, eu faço o pedido de tutela final e já desde logo apresento o pedido de tutela urgente. A petição inicial diz: olha, juiz, eu quero que você condene o réu a me pagar 10 mil, e como essa situação é urgência, dê uma liminar para garantir que pelo menos 5 mil eu já pegue agora. Ou eu posso... Então seria na própria petição inicial. A segunda possibilidade seria:
no curso do processo. Olha, juiz, eu estou tentando citar o réu, não consegui, ou já citei o réu e o réu apresentou uma defesa paupérrima, e eu agora não tinha urgência quando eu entrei com a ação, mas agora eu tenho, então eu atravesso uma simples petição pedindo a tutela urgente no curso do processo. Olha, um fato novo que não havia quando eu entrei com a ação, por isso que eu não pedi a tutela logo no inicial, mas estou pedindo agora por uma simples petição. Essas duas formas de pedir tutela são chamadas indistintamente no CPC de 2015 como pedido de tutela incidental, que é feito num processo que já existe, que diz respeito a um litígio que já foi colocado para a solução do Poder Judiciário e um litígio que está sendo colocado para a solução do Poder Judiciário em caráter definitivo, né, com uma sentença final após o exercício da atividade cognitiva. Só que o legislador reconheceu que o processo cautelar tinha uma graça que a tutela antecipada não tinha, que é ouvir para a justiça só para pedir a tutela urgente. E, em muitos casos, nem sequer seria possível pedir a tutela principal, a tutela de mérito, a tutela definitiva. Um exemplo clássico disso seria o arresto de dívida não vencida. Juiz, eu tenho uma obrigação que o fulano está me devendo aqui, ela vai vencer apenas em dezembro de 2020, daqui a 6 meses. Porém, ele já está dilapidando o patrimônio. Eu não posso cobrar a dívida ainda. Se eu cobrar, é uma dívida não vencida, e essa cobrança de dívida não vencida vai gerar extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da chamada falta de interesse de agir. Mas eu preciso da tutela para segurar esse patrimônio, para impedir que ele seja dilapidado. Eu preciso de uma medida de natureza cautelar para fazer esse arresto de bens, para torná-los indisponíveis. Portanto, o legislador criou a possibilidade da chamada tutela provisória antecedente. Eu venho a juízo apenas para pedir a tutela urgente. A semelhança do que havia no processo cautelar, em que eu podia vir a juízo num primeiro momento só para pedir, só para promover o processo cautelar. Só que a diferença desse regime do CPC de 2015 para o regime velho é que se eu viesse só para pedir a tutela urgente no CPC de 73, depois eu tinha que mover um novo e diferente processo para pedir a tutela final. No CPC de 2015 não há um novo e diferente processo. Eu simplesmente adito, emendo, acrescento na petição inicial que eu pedi a tutela urgente, eu somo os fundamentos do pedido final. Tudo passa a ser, portanto, um único processo, que num primeiro momento foi uma petição inicial incompleta, que dizia respeito exclusivamente ao pedido urgente, e depois essa petição inicial foi complementada com o pedido final, e, portanto, um único processo, uma única petição inicial, embora com duas partes, mas para eu olhar qual é a petição inicial, eu somo essas duas partes, é como se fosse petição inicial e emenda da inicial, que pode acontecer em qualquer processo. O réu vai ser citado uma vez, ele vai apresentar uma defesa quanto ao todo, haverá no final uma única sentença que fecha esse único processo, desafiada por uma única apelação. Essa era a filosofia do projeto original. Vamos acabar com a utilidade da distinção que é cautelar ou que é antecipado. Qual é o sentido de ficarmos brigando por causa disso? Né? Porque foi um dos maiores crimes ecológicos de todos os tempos. O quanto de árvores foram derrubadas para fazer o tanto de papel que foi usado, para imprimir o tanto de livros que foi escrito para discutir se a tutela da sucessão de protesto é cautelar ou antecipada, se a separação de corpos é cautelar ou antecipada. As pessoas brigavam. Entre 94 e 2002, amizades foram desfeitas por causa disso. Qual é o sentido dessa discussão? O projeto dizia, não precisa mais ter essa utilidade dessa discussão. Ocorre que o CPC não foi aprovado no final, tal como o projeto previa. Foram instituídas mudanças no CPC que acabaram criando distinções que são, a meu ver,
de novo, trazem para nós o problema que antes havia, ou seja, o que é cautelar, o que é antecipado. Essa utilidade da distinção não aparece quando as tutelas são pedidas diretamente na petição inicial, quando as tutelas são pedidas incidentalmente no processo. Esse problema existe para a hipótese dessa tutela provisória antecedente, ou seja, que eu venho à justiça apenas para, num primeiro momento, pedir a tutela urgente e depois eu peço a tutela final. Se vocês olharem os artigos 303 e 304, eles tratam da tutela antecedente antecipada. O sujeito vem a juízo primeiro só para pedir essa tutela urgente. E ela é antecipada, então, artigos 303 e 304. Agora, se essa tutela antecipada for pedida em caráter antecedente, ela for cautelar, aí o regime jurídico do 305 ao 310. Todo o objetivo da legislação, que era abolir uma dualidade procedimental entre cautelar e antecipada, esse objetivo não foi inteiramente satisfeito, porque preservaram essa dualidade, pelo menos procedimental, para tutela antecedente antecipada e para tutela antecedente cautelar. Nós temos, portanto, dois procedimentos distintos, o que nos convidaria, portanto, a novamente ter que nos preocupar com o que é cautelar, o que é antecipado. Porque se for cautelar, segue o procedimento 305 a 310, se for antecipada, do 303 e do 304. Portanto, a utilidade dessa discussão, que originalmente se pretendia que fosse eliminada, voltou a existir. A gente vai falar de né, se vocês forem olhar o 303 e o 304, vocês vão ver que o prazo para o réu responder é no cautelar e outro na antecipada, tem uma feição processual bastante diferente em uma ou em outra. Mas daqui a pouco eu falo desse problema. No final, colegas, a gente tem uma estrutura, portanto, que nos permite reconhecer um sistema de tutelas sumárias, tutelas fundadas em cognição não completa, cognição superficial, em que o contraditório não se desenvolve da mesma forma como a gente está habituado a ver no procedimento comum. Citação, inicial, contestação, réplica, prova, sentença. Eu poderia chamar, e vou compartilhar a tela para botar esse quadro para vocês. Aprender a fazer aqui, acho que é uma janela. Eu ponho aí nesse quadrinho para vocês essa ideia aqui. Nós temos, portanto, aqui em cima a chamada tutela sumária. São todas as tutelas que são concedidas com uma cognição incompleta, uma cognição superficial, com o contraditório não estando ainda todo desenvolvido. Nós temos algumas hipóteses em que a tutela sumária basta por si só. A ação monitora, a execução de título extrajudicial. Existem alguns poucos fenômenos em que o juiz exerce exclusivamente uma análise sumária do caso e isso basta. A gente não vai estudar isso aqui, mas eu chamaria de tutelas sumárias definitivas. Vejam, por exemplo, a execução de título extrajudicial. Eu apresento para o juiz um documento assinado pelo devedor e duas testemunhas, o juiz dá uma olhada por cima, viu que tem a identificação do devedor, que ele assinou, tem duas testemunhas, identificou com a obrigação, pronto, cita para cumprir, se não cumprir, começa a penhora de bens, vão para cima desse devedor. Essa é, portanto, uma hipótese de tutela sumária que depois não vai ter uma tutela definitiva ulteriormente. Por isso que a gente fala em tutela sumária provisória toda vez que ela não se bastar por si só. Nós precisaremos que ulteriormente aquilo que foi solucionado em caráter provisório seja depois confirmado por uma decisão definitiva, uma decisão fundada em cognição exauriente. Aí a tutela provisória é o título que está lá dos artigos 294 e seguintes, ela se divide em tutela de urgência e de evidência. Tutela de urgência, como o próprio nome diz, tem por objetivo imunizar uma ameaça do perigo de demora, e a tutela de evidência prescinde da necessidade de demonstração de perigo, de risco de dano.
Dentro da tutela de urgência, nós temos a antecipada e a cautelar, e a antecipada e a cautelar podem ser pedidas de 3 formas diferentes. Ou ela é feita na própria petição inicial, que eu chamei de concomitante, ou a gente vai pedir só a tutela urgente no primeiro momento para pedir depois o pedido de tutela final, eu chamei aqui de antecedente autônomo, ou eu vou pedir no curso de um processo em que já foi deduzido o pedido de tutela final, que eu chamei de incidental. A lei não usa essas 3 categorias, antecedente concomitante, antecedente autônomo e incidental. Usa simplesmente antecedente incidental. Vamos lembrar que o incidental é no curso de um processo, mas e quando eu peço juntamente com o ato inicial do processo? Não é para chamar propriamente que isso é incidental, por isso que eu usei essa palavra concomitante, mas é um negócio que eu inventei, não digam isso numa prova de concurso público, não digam isso na OAB, porque foi o Heitor Sica que inventou, ninguém mais concordou comigo, eu estou até magoado com isso, que ninguém tenha me dado razão, mas essa é a forma. O que mais eu poderia contar para vocês que eu acho relevante ser examinado aqui? Quero passar em revista aqui os artigos da parte geral de tutela provisória, né? Livro 5 da tutela provisória, título 1, disposições gerais. E eu quero passar aqui o 294. Ele justamente diz que a tutela provisória pode ser de duas categorias, urgência e evidência. A de urgência pode ser cautelar ou antecipada e pode ser pedida em caráter antecedente ou incidental. Ou seja, nós temos aqui nessa disposição do 294 justamente esse quadrinho que eu coloquei de forma gráfica anteriormente. O 295 diz, olha, se você pedir em caráter incidental, não vai cobrar custas só por você pedir a tutela incidental. Portanto, a ideia de que as custas se recolhem pelo pedido de tutela. A tutela é a proteção do direito, seja provisória, seja final. Esse é o sentido do 295 e o objetivo aqui é justamente evitar uma situação desnecessária, inadequada, que era do CPC velho, né, de haver uma dualidade de petições iniciais, uma dualidade de custas, no fim, para tutelar exatamente o mesmo direito, em caráter cautelar, em caráter principal. O artigo 296 ainda diz, olha, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada. Salvo decisão em contrário, a tutela conservará a eficácia durante a suspensão do processo. Essa é uma nota fundamental das tutelas fundadas em cognição sumária aqui, essas tutelas provisórias. Nós temos o seu deferimento em caráter precário, provisório, e, portanto, ela é feita para justamente tutelar a situação de imediato, mas sempre sob esse signo da precariedade, porque se a cognição se aprofundou, se novas provas surgiram, se foi demonstrado que o sujeito que se beneficiou daquela tutela não tem razão, o juiz lá na frente modifica, revoga, e, portanto, é fundamental a compreensão desse poder do juiz aqui, justamente que é um contraponto, é um antídoto ao fato do contraditório não ter se estabelecido de maneira completa e regular. E vejam só, para que o juiz efetivamente revogue e modifique uma tutela que já havia sido concedida, ele precisa de fundamentos concretos. Ele precisa mostrar um fato novo, uma prova nova, o aprofundamento da cognição que fez com que ele mudasse de ideia. O Cássio Carbinella Bueno tem uma frase muito feliz quando ele escreveu um livro sobre tutela antecipada, ainda no tempo do Código Velho, que ele diz, a nenhum juiz é dado o luxo de pensar mais ou pensar melhor. O juiz dá a liminar hoje, aí ele fala, não acho que eu acertei aí, quer saber? Volta no dia seguinte e revoga, sem provocação de ninguém. Aí no terceiro dia ele fala, eu acho que eu errei de novo, vou voltar. Essa insegurança é inadmissível. O juiz, para mudar uma decisão que foi concedida anteriormente, ele precisa mostrar que houve uma mudança do quadro fático probatório, né? A nenhum juiz é dado pensar mais ou pensar melhor. O 297 fala sobre, na verdade, a efetivação da tutela, ou seja, uma vez concedida a medida, o que o juiz faz para cumpri-la? E aí se estabelecem duas regras. A primeira é da atipicidade dos meios executivos, que não é grandes novidades, porque na execução em geral nós hoje vivemos num cenário de atipicidade.
O juiz vai ver qual é o melhor jeito de cumprir aquela decisão. Mas segundo, que essa efetivação da tutela provisória vai ser feita no que couber segundo as regras do cumprimento provisório de sentença. O que é o cumprimento provisório de sentença? Eu tenho uma sentença, portanto, já esgotei o contraditório. Essa sentença foi desafiada por um recurso sem efeito suspensivo e, portanto, ela já é imediatamente eficaz. Eu pego aquela sentença e começo a produzir efeitos, eu executo aquela sentença. O que o regime do cumprimento provisório diz? Que quem efetivamente der início ao cumprimento provisório o faz por sua conta e risco. E fazendo por sua conta e risco, esse sujeito, se vier ulteriormente a perder aquela decisão provisoriamente executada, vir a ser cassada, reformada, anulada, ele é responsável objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, em restituir o seu adversário ao status quo anterior e indenizar todos os seus prejuízos. Isso vale também aqui na tutela provisória. Eu consegui uma tutela provisória, efetivei essa tutela, então era para me entregar o celular, eu fui lá, arranquei da mão do réu, peguei o celular para mim. Lá na frente, o juiz reconhece que eu não tenho que ser o dono desse celular, que é o réu que tem que ficar com ele. O juiz vai lá e revoga a liminar e diz, Heitor, você tem que devolver. E não só devolver, mas ressarcir os prejuízos que o réu teve, e essa responsabilidade é objetiva, independe da demonstração de culpa. O 298 fala justamente aquilo que eu falei, né, de que a nenhum juiz é dado o luxo de pensar mais ou pensar melhor. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. E o 299, tutela provisória é pedido ao juízo da causa, quando é antecedente ao pedido, ao juízo competente para conhecer do pedido principal, ou seja, tudo é feito perante o mesmo processo, perante o mesmo juiz, e, portanto, nós estamos aí diante de um regime jurídico bem sintético, na meu ver, bem acabado. O problema está um pouco mais lá na frente, é na dualidade entre o que é tutela cautelar e o que é tutela antecipada. Colegas, até aqui, tranquilo, eu estou falando que não é uma metralhadora e não dei oportunidade para vocês se manifestarem, eu peguei uma linha de raciocínio e engatei a quinta, eu quero dar oportunidade para vocês se manifestarem. Nada? Deixa eu acrescentar uma informação aqui. A gente usa o termo liminar. Veja que no 294 ou 299 não usa nenhuma vez o termo liminar. Liminar vem do latim in limine, logo no início, seria essa a tradução. E a tutela será liminar quando o juiz a deferir de plano, independentemente da oitiva da parte contrária. A tutela provisória, portanto, ela pode ser concedida liminarmente, tão logo pedida pelo autor, o juiz dá, ou ela pode ser concedida ulteriormente. Não, vamos ouvir primeiro a outra parte. Eu ouvi, aí depois eu aprecio. Aí a tutela provisória já não será mais liminar. Ela não é in limine, ela não é logo que se inicia. Portanto, é importante a gente ter essa expressão. E o liminar pode ser usado para outros fins. A gente tem lá no 332 a improcedência liminar. Liminar porque logo no começo, eu apresentei a petição inicial, o juiz já julgou improcedente sem nem citar o réu. Eu tenho um indeferimento liminar da petição inicial. Eu apresentei uma petição inicial defeituosa, o juiz já constatou, ele já desde logo mata ali a petição inicial. Portanto, não vamos confundir, né, o termo liminar. A tutela provisória pode ser concedida em caráter liminar ou não. Tranquilos até aqui? Vamos voltar lá nos artigos do CPC. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O que é um direito provável? Provável é um direito que não é certo, a certeza só se adquiriria depois do exercício da cognição exauriente, mas é um direito acima do verossímil. A ideia seria, basicamente, escalonar as possibilidades da seguinte forma.
Verossímil é aquilo que parece verdade. O Heitor é professor da Faculdade de Direito lá de São Francisco, ele dá aula lá, então é verossímil que numa quinta-feira de manhã ele esteja na faculdade. É algo que parece verdade, porque ele é professor, estamos durante o ano letivo, ele não se aposentou, ele não está afastado. É verossímil. Eu nunca, nem sei se ele está lá ou não, mas é plausível que ele esteja lá. A gente dá um passo adiante quando a gente fala do possível. Não, eu olhei no calendário da faculdade e às quintas-feiras ele tem aula na turma tal. Então é possível que ele esteja lá um pouquinho acima do verossímil. Aí a gente dá um passo seguinte, fala do provável. Provável é, olha, eu vi que o carro dele está estacionado no primeiro subsolo do prédio anexo. Então, se o carro dele está lá, eu não vi ninguém que tenha presenciado ele lá. Ele pode ter deixado o carro lá e ido no Fórum João Mendes, ele pode ter esquecido o carro lá e indo embora para casa, mas é provável, porque eu tenho elementos que evidenciam uma chance maior do que simplesmente a verossimilhança ou a possibilidade. E aí eu tenho a certeza. Alguns dirão, não, é a verdade, que o processo tem que descobrir a verdade. Eu acho que tem implicações filosóficas muito sérias aí para a gente dizer isso, mas no mínimo a certeza. Essa é a probabilidade do direito, esse é o que a gente usa uma expressão corrente no foro, na doutrina, na jurisprudência, o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Fumaça talvez não seja uma expressão exatamente boa, porque a fumaça talvez estivesse numa casa dentro dessa escalada de certeza um pouquinho mais abaixo. Mas, sem dúvida, se a expressão está consagrada, e o 300 fala em probabilidade do direito. E aí o 300 fala probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ou resultado do processo. Perigo de dano é uma circunstância fora do processo, ou seja, se eu não receber alimentos, eu não consigo sobreviver. Se eu não receber uma pensão, porque eu tive a minha capacidade laborativa prejudicada por um ato ilícito extracontratual, eu vou morrer. Então, esse seria o perigo de dano. Agora, perigo ao resultado útil do processo. Se eu não segurar os bens hoje, eu não vou conseguir penhorar na frente. O processo se torna inútil. É uma dívida que para mim não vai fazer a menor diferença. Eu sou milionário, eu sou o tio Patinhas, eu nado num cofre de ouro. Portanto, esse dinheiro a mais ou a menos não vai fazer diferença. Não tem perigo de dano, mas tem perigo ao resultado útil do processo. O processo vai ser frustrado se essa medida não for concedida. O perigo de dano é imunizado pela tutela antecipada. O perigo ao resultado útil do processo é imunizado pela tutela cautelar. Essa é a lógica do artigo 300. Parágrafo 1º. A concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea. Seria a chamada contra-cautela ou contra-garantia. Falar, juiz, você me dá essa liminar? Se eu lá na frente perder, eu vou ter que ressarcir os danos que o meu adversário sofrer. Responsabilidade objetiva. Eu já estou prestando uma garantia, que eu estou tão certo que eu vou ganhar, que eu já estou deixando um bem aqui disponível para caso eu perca, o meu adversário já vem e penhora esse bem, ele vai conseguir receber essa indenização de forma muito mais simples, muito mais fácil. Portanto, o juiz pode exigir, eu não estou muito certo de te dar essa medida na seca, assim, sem uma garantia, mas se você garantir que você ressarce o prejuízo do seu adversário, aí sim eu consigo deferir essa medida. Parágrafo 2º fala em tutela de urgência concedida liminarmente ou após justificação prévia. Vejam aí o liminar aparecendo, liminar em limine. O autor pediu, de pronto o juiz dá, ou mediante justificação prévia. A justificação é uma colheita de prova simplificada, não muito regulada pelo código, não muito rara de se ver no dia a dia, em que o juiz colhe prova só para ver se é o caso de dar a tutela urgente ou não. É uma medida salutar para o juiz dar. Ele, portanto, aprofundaria um pouquinho a cognição. Não chegaria a ser uma cognição exauriente, mas aprofundaria a cognição e, portanto, daria uma decisão um pouco mais bem informada. A tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Esse parágrafo 3º do artigo 300 gera muita polêmica, porque a situação do autor também é uma situação que o dano pode ser irreversível. Quero um exemplo bem básico. Transfusão de sangue numa pessoa cuja religião seja contrária à transfusão de sangue.
É possível, se você conceder uma tutela provisória para fazer a transfusão de sangue, depois tirar o sangue que foi transferido para aquele paciente? Óbvio que não. Não dá para você pegar as hemácias que vieram do sangue doado e tirar do sangue. Mas, por outro lado, se ele não receber a transfusão de sangue, ele morre. O juiz, no fim, ele tem que olhar o mal menor. Ele tem que olhar, tem o periculum in mora reverso, essa é a expressão que se usa também. Olha, qual é o periculum in mora do autor e o periculum in mora do réu? Quanto é irreversível para o autor, quanto é irreversível para o réu? Qual que é o mal menor numa situação como essa? Tem um livro que me agrada muito, do colega Eduardo José Fonseca da Costa, em que ele fala do direito vivo das liminares, em que ele trabalha um pouco com essa ideia, ó, se o fumus boniuris for muito grande, o periculum in mora pode ser menor. Se o fumus boniuris for pequeno, mas o periculum in mora for muito grande, e houver essa a situação de irreversibilidade, o juiz poderia dar a tutela provisória. Um livro, embora escrito ao tempo do CPC de 73, ele continua a ser útil, uma leitura, a meu ver, que eu realmente recomendo, um trabalho muito interessante, até por dar uma visão que a doutrina analisa de uma perspectiva, a meu ver, normalmente muito teórica, um pouco distanciada da realidade. 301. O 301, na verdade, colegas, ele sintetiza tudo o que dezenas de artigos faziam no CPC de 1973. Como se ele dissesse aqui quais são as cautelares em espécie, as cautelares nominadas. Arresto, vamos segurar o patrimônio para garantir uma futura cobrança de dívida. Sequestro, vamos segurar um bem que é objeto do litígio para garantir que no final esse bem seja entregue para uma parte ou outra. Arrolamento de bens, nós vamos fazer com que bens sejam listados para saber um retrato da situação patrimonial para que no futuro seja possível quantificar direitos que uma parte ou outra tenha. Registro de protesto contra alienação de bens. Olha, eu vou brigar por algo, mas eu quero evitar que esse algo seja vendido nesse período. Eu não tenho suficientes elementos para o arresto, seria um minus em relação ao arresto. O arresto eu seguro. O protesto contra a alienação de bens eu conto para o mundo que aquele bem está em disputa. Portanto, evito que um terceiro compre e depois alegue que não sabia que aquela briga estava se desenvolvendo. Portanto, estamos aí com um rol meramente exemplificativo, porque ele usa qualquer outra medida idônea e tal. Tranquilos? E para completar o 302, ele fala, pura e simplesmente, como que é essa reparação do dano processual, essa responsabilidade objetiva que decorre do fato da efetivação de uma tutela de urgência causar a parte e, no final, essa tutela ser cassada, revogada. Nós, portanto, temos um detalhamento aí desse fenômeno, não quero me aprofundar muito. Tranquilos? Eu quero agora falar de basicamente dois temas, e aí a gente realmente consegue encerrar. Desde logo agradecendo a atenção de vocês. Estamos já 1h30, praticamente, aqui, sem parar. Semana que vem a gente tem um seminário. Eu não vou postar no Moodle antes, eu vou trazer no dia e vou circular para vocês. A ideia é que o seminário seja uma revisão de todo o semestre. E a gente faz isso aqui, todo mundo participando, com o microfone aberto na semana que vem. O seminário já está pronto, inclusive. Últimos dois temas, colegas, para a gente encerrar e todo mundo ir almoçar. O CPC de 2015 importou uma técnica dos sistemas francês e italiano, e até a exposição de motivos do código diz textualmente isso. Olha, foi inspiração mesmo no sistema italiano, no sistema francês, que é a chamada estabilização da tutela antecipada antecedente. Qual a ideia? Eu venho a juízo para pedir uma medida urgente. O juiz concede. O réu não briga contra isso. O juiz extingue o processo. E ao fazê-lo, aquela medida que foi concedida em caráter provisório, urgente, se estabiliza.
Dong pergunta que o seminário da semana que vem seria nos moldes do anterior. Mais ou menos, Dong. Na verdade, eu tenho um relato que conta um processo da petição inicial até a fase de saneamento e organização, e nessa narrativa tem vários erros. A gente tem que ir identificando os erros e corrigir esses erros. Um pouco diferente do que foi feito na semana passada, que a gente ia completando o quadrinho. Mas a dinâmica é mais ou menos a mesma. Olha, e aí? Que erro vocês acharam? Fala aí, olha, Dong, o que você achou? O que você acha que tem de erro aqui? Como é que você corrige isso? Qual é o certo? A dinâmica é mais ou menos parecida, sim, embora o exercício seja diferente. Tranquilo? O que é a tutela antecipada antecedente? Estão dizendo assim, ó, juiz, o réu está com o meu celular, eu preciso muito desse celular, estou com risco de dano de não ter esse celular na minha mão, eu quero que você determine que o celular seja entregue para mim. O juiz fala, tem razão. Tutela antecipada antecedente, eu pedi só o direito a pegar o celular na mão. O juiz recebeu e já deu a medida liminarmente. Eu vou lá e cito o réu, pego o celular dele, o réu não fala nada. O réu não contesta, não impugna. O juiz extingue o processo e fala, ó, Heitor pediu só o celular, o réu não falou nada, fica aí como tá. Vocês podem perguntar, mas isso não é a revelia? Não seria a revelia? Bela questão de prova. Diferencia a antecipação da tutela antecipada antecedente versus a revelia. Não, não é a revelia. A revelia pressupõe um pedido de tutela final, um prazo para o réu contestar, o réu não contesta, eu presumo verdadeiros os fatos alegados pelo réu e profiro uma sentença de mérito que julga procedente o pedido, julgamento antecipado de mérito, artigo 355, inciso 2, aí eu julgo procedente, é uma sentença de mérito, ela transita em julgado materialmente. A estabilização da tutela antecipada, eu tenho só o pedido de tutela, com relação ao qual não há propriamente uma contestação. O réu vai ter ulteriormente o direito a contestar quando for formulado o pedido de tutela final, quando o autor do pedido de tutela antecedente tiver emendado o inicial para acrescentar o pedido de tutela final, aí o devedor terá a oportunidade, o réu terá a oportunidade de se defender de tudo. E, portanto, a postura do réu que enseja essa medida do juiz extinguir o processo é a falta de recurso contra a decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente em caráter liminar. A falta de recurso. E a doutrina começou a discutir, desde que essa técnica foi colocada, uma série de questões. A primeira, mas o autor precisa pedir expressamente que ele quer, olha, juiz, se o réu não recorrer, você extingue e estabiliza. Parte da doutrina a qual me filio diz que sim, porque é um benefício para o autor. Parte da doutrina diz que não, que seria um efeito automático da lei. Acho eu um pouco de exagero aí, porque, na verdade, você não pode pressupor que o autor se satisfaça só com aquela medida urgente que foi concedida. Segunda dúvida. E se o juiz defere essa medida depois, no curso do processo, incidentalmente? Não. Precisa ser uma tutela antecipada antecedente. O autor veio à justiça só para pedir a tutela provisória. Não veio para pedir a tutela final. Terceira questão. E se o réu, ao invés de agravar, ele entra com uma petição pedindo a reconsideração da decisão? Ele entra com um mandado de segurança, um sucedâneo recursal qualquer, ele combate a decisão. Não foi recurso, mas foi uma impugnação, um combate, ele mostra que ele se manifestou contra. O STJ tem precedente dos dois sentidos, dizendo assim, não, precisa ser recurso, se não é recurso, não vale. E tem dizendo, não, se o réu rebate, se o réu impugna, mesmo que não seja recurso, seja um pedido de reconsideração, isso já basta para impedir. A questão ainda está em aberto. Quando o juiz extingue, ele extingue com ou sem resolução de mérito? Que sentença é essa? Eu defendi, quando escrevi sobre esse tema, que é uma extinção sem resolução de mérito.
A resolução de mérito pressupõe que o juiz analise, julgue, diga quem está certo e quem está errado. Aqui não há isso. Há simplesmente dizendo assim, o autor pediu a tutela antecedente, eu dei. O réu não recorreu, eu não vou mais analisar essa questão, morre aqui. Aí o juiz extingue. O que acontece depois que ele extingue? Bom, aquela medida que foi concedida em caráter provisório, ela se estabiliza. Ah, mas o que é essa estabilização? É coisa julgada? Resposta: não. Não é coisa julgada. Não é coisa julgada porque o réu, e de certa maneira até o próprio autor, tem 2 anos para vir à justiça e vir à justiça perante o juiz de primeiro grau para pedir a revogação, invalidação ou modificação daquela tutela provisória estabilizada. Ou seja, está livre para discussão. É diferente da ação rescisória, em que eu tenho limites de matérias que eu posso alegar para desfazer a coisa julgada material. Nessa ação, ela é passível de discutir qualquer questão relativa àquela tutela antecipada estabilizada. A ação rescisória, eu ajuizo no tribunal. A ação para invalidar tutela antecedente estabilizada no juízo de primeiro grau, inclusive o mesmo juízo que proferiu a decisão que se estabilizou. E a dúvida que é tomado de assalto à doutrina é, tá bom, tem 2 anos, e passados os 2 anos, o que acontece? Parte da doutrina fala, olha, depois de 2 anos já não pode mais discutir. E aí, portanto, é coisa julgada. Há alguns autores que, por outro lado, dizem, não há coisa julgada. Até o próprio artigo 304 parágrafo 6º, diz expressamente, não há coisa julgada. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Então não há coisa julgada. Mas é inegável que se o réu não pode mais entrar com uma ação para invalidar, anular, rever, modificar a decisão estabilizada, passados os 2 anos, algum efeito de imunização dessa decisão existe. Eu propus que estamos diante de um diferente fenômeno de estabilização, que não se chama coisa julgada, mas é bem parecido com ele. Vocês não estudaram ainda coisa julgada, eventualmente estudaram já em outra disciplina. A coisa julgada ela tem uma potência maior de funções positiva e negativa, ao passo que aqui eu só vejo uma função meramente negativa. Eu não posso mexer nos efeitos daquela decisão já estabilizada. Mas, fora isso, não existe toda a potencialidade da coisa julgada material de tornar indiscutível aquele comando, né, se aquilo se tornar questão prejudicial em outro processo, o juiz em outro processo é obrigado a decidir da mesma maneira, o que, portanto, me cria um fenômeno de estabilidade parecido com o da coisa julgada, mas não exatamente igual. 1000 problemas práticos esse instituto tem dado. A sorte é que isso tem sido usado pouco. Porque, na verdade, por que na Itália e na França isso é muito legal? Porque lá o réu teve uma medida contra si deferida, ele não contesta, lá não tem revelia com a potencialidade da nossa, não tem ficta confessio, lá não presume verdadeiro fato em face do réu revel, então o réu que não contestou, ainda assim o autor tem que fazer instrução probatória, ouvir testemunha, fazer perícia, etc. Aqui não. Então, para eles, é muito sensacional uma técnica que permite que eu abrevie o procedimento, que eu já, desde logo, pulo a fase instrutória. Para nós, não é tão relevante assim. Para nós temos uma revelia que torna tão gravosa a situação para o réu que o juiz já profere sentença. E, portanto, qual a utilidade dessa técnica? Para nós é pequena. Segundo, eu como autor, eu quero uma tutela só estabilizada que durante 2 anos eu vou ficar olhando por cima do ombro para saber que o réu um dia vai voltar para querer rediscutir isso, podendo alegar qualquer matéria que ele tenha para alegar, ou não. Se o réu já está mostrando que ele é omisso, que ele é preguiçoso, eu já vou lá e quer saber, eu vou lá e peço a tutela final mesmo. É muito mais seguro para o autor. O que a gente tem visto sendo usado é em situações assim bem especiais. Aquela briga que
o pai quer matricular o filho no ensino fundamental, o filho ainda tem 6 anos, mas ele já completou o ensino infantil e ele já está em condições de efetivamente entrar no primeiro ano do ensino fundamental. A escola não pode matricular o sujeito, mas ela não tem interesse também em brigar contra uma liminar, afinal, é um aluno a mais que está sendo matriculado. O pai entra com a ação, pede a tutela antecedente, a escola não faz nada, estabiliza. A criança é matriculada no primeiro ano, lá pelo terceiro ano já acabou o prazo para uma ação de modificação, invalidação, a situação se consolidou. É para esse tipo de situação que a gente pensaria em algo do gênero. Portanto, isso tem sido pouco utilizado e o que a gente vê são poucas situações chegando aos tribunais. E a gente ficou com esse instituto. Eu escrevi um texto a respeito, quem quiser procura até no Google, acho que eu não indiquei esse texto para leitura para você, chama 12 problemas e 11 soluções sobre a tutela antecipada. E o texto chega à conclusão de que a única dificuldade mesmo que a gente vai ter é saber o que é cautelar e o que é antecipada. Olhem o problema. Eu, autor, acho que é antecipada. Eu falo, juiz, se o réu não agrava, a gente estabiliza. O juiz fala, não, isso aqui é cautelar, não vou estabilizar. Ou o contrário, olha, juiz, isso aqui é cautelar, tá? Então não estabiliza, depois eu vou fazer o pedido de tutela final, beleza? Aí o juiz fala, não, isso aqui é antecipada, vou estabilizar. É isso que me preocupa. Por isso que eu falei do 12 problemas e 11 soluções. A solução que eu não dou é, de novo e sempre, o que estamos há 25 anos discutindo. Afinal, o que é cautelar, o que é antecipado? É um troço chato a gente voltar para isso. A carne na panela, a carne na geladeira. Uma vez estava o Fred Didier, que usou essa expressão, o Cássio Scarpinella da PUC e eu falando num evento, acho que foi em Curitiba. Aí o Fred usou esse exemplo. Aí eu falei, olha, o exemplo é bom, tal, de fato, tem hora que a carne vai para a panela, a gente sabe que é cautelar, que é antecipada. Se ela vai para a geladeira, ela é cautelar. Mas e se eu quiser fazer um steak tartar, em que eu pego a carne crua para comer, ela não foi para a panela. O Cássio ainda, na exposição dele, ele falou assim, se eu pego a carne e boto na geladeira, mas porque eu sou um açougue, um supermercado, eu vou vender a carne. A gente vai ter situações que estão na zona de penumbra do que é conservar e o que é antecipar, o que é cautelar, o que é satisfativo, e, portanto, é uma discussão inútil, é uma discussão que ela vai ter utilidade só nesse tipo de situação aqui, por exemplo, do antecedente, se estabiliza ou não, se for antecipado, estabiliza, se for cautelar, não. Mas de resto, tranquilos até aqui, colegas? E agora a gente vai, por fim, para o 311. 311, basicamente, traz 4 casos de tutela de evidência, tutelas provisórias que não dependem de urgência. Eu passo aqui brevemente, em revista, os artigos do 311. O 1 e o 4, basicamente, são hipóteses em que eu vejo a tutela de evidência sendo concedida no curso do processo. O réu se defende abusando do direito de defesa, inciso 1, ou não contrapondo uma prova documental robusta que o autor apresentou. São hipóteses, portanto, de tutelas de evidência que, embora independam de urgência, demonstram uma elevada probabilidade de êxito do autor. Uma hipótese em que o réu se defende de forma abusiva ou de forma muito precária e, portanto, o juiz poderia, depois da resposta do réu, conceder essa tutela. Muito raro de se ver. Quando o juiz já está seguro para decidir, ele vai lá e já sentencia, julgamento antecipado de mérito. Só que foi copiado de novo do sistema francês, do sistema italiano, que não tem julgamento antecipado de mérito, tem que ter sempre audiência. Para nós é uma bobagem. Todas as vezes que eu tentei usar isso, eu não consegui usar. O juiz indefere e manda fazer prova, ou ele, desde logo, sentencia. Só que é um estrangeirismo que alguns autores que acham que a grama do vizinho é sempre mais verde botaram no nosso ordenamento. Inciso 2. Alegações de fato provadas documentalmente e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Olha, juiz, eu sou um servidor público que tem direito a um determinado benefício. Esse benefício já foi reconhecido como devido numa súmula vinculante, já foi reconhecido num IRDR, já foi reconhecido num julgamento de casos repetitivos no STJ ou no STF. Pronto, eu quero que me seja concedido. Não é urgente, não é nada.
mas eu tenho precedente a meu favor. Isso é força do precedente permitindo uma tutela pronta do direito. E o inciso 3, pedido repersecutório fundado em prova documental de contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Isso aqui, colegas, na verdade, esse inciso 3 se chama decorrência da súmula vinculante 25. Constituição de 88 previa a prisão civil do depositário infiel. Tem um bem, seja por um depósito convencional, seja por um depósito judicial, eu sou obrigado a ficar com a guarda daquele bem. Se eu sumo com aquele bem, de acordo com a Constituição de 88, eu era preso civilmente, assim como a prisão civil do devedor de alimentos. É uma prisão até o bem aparecer. O Brasil foi signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, o internalizou na nossa ordem jurídica. O Pacto de San José da Costa Rica não prevê prisão civil além do devedor de alimentos. E aí, como os tratados internacionais em matéria de direitos humanos entram com dignidade de cláusula constitucional lá do artigo 5º, o Supremo, primeiro timidamente, depois realmente a questão ganhou corpo, e eles editaram a súmula vinculante 25 para dizer não cabe prisão civil do depositário infiel. Não cabe mais, desde o Pacto de San José da Costa Rica está proscrito no nosso ordenamento. E aí, esse inciso 3 tenta, portanto, dar um antídoto porque o depositário podia assumir com o bem, ele ia responder por uma ação que ia demorar e que o depósito judicial ou convencional se tornaria inócuo praticamente. Aqui eu dou uma tutela de evidência, já pego o bem que é objeto do depósito. Tenho diante, portanto, de nós uma situação de ganho de efetividade em face do depositário. Essa é fundamentalmente a ideia. Que ele não pode mais ser preso, então eu dou uma tutela de evidência.